boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão em Negócios, o podcast onde a inovação encontra o mercado. Hoje vamos falar sobre vamos falar sobre o combustível que movimenta não só motores, mas trilhões de dólares na economia global. O Brasil é uma potência energética, não é isso, professor? Mas como transformar pesquisa de laboratório em vantagem competitiva? Para responder a isso, recebemos hoje o Dr. Donato Aranda, uma das maiores referências mundiais em biocombustíveis. Professor da UFRJ e o homem à frente do LIPCAT, laboratório que é o coração da inovação em catálise no país. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Um prazer imenso estar com você. E hoje aqui no podcast Conexões e Negócios, quero trazer para o seu público um pouco mais daquilo que eu acredito que vai trazer orgulho para os brasileiros que assistirem o seu programa. Estou muito orgulhoso e muito emotivo de tê-lo aqui. Doutor, para quem nos ouve do mundo corporativo, por que os biocombustíveis deixaram de ser apenas uma pauta ambiental para se tornarem a maior estratégia de negócios desta década? É muito interessante esse tema. Eu acho que a gente tem pecado um pouquinho, Antônio, em não dar a comunicação, não trabalhar suficientemente e eficientemente com a comunicação de tantas benesses que esse setor de biocombustíveis tem trazido para o Brasil. E, às vezes, nós, noticiário, na grande mídia, às vezes a gente não tem a visibilidade que mereceria. Também, talvez, por um pouco de culpa nossa, não ter divulgado isso da maneira mais adequada, não tão técnica, né? Mas o Brasil, para começo de conversa, né, é pioneiro no mundo na utilização de etanol como biocombustível, né? Tanto ele adicionado à gasolina, hoje 27% da gasolina tem etanol, e também nós temos os carros a álcool, nós temos os carros flex, que você pode optar. Isso é algo totalmente... Isso é tão corriqueiro, né? Todo brasileiro sabe disso, mas isso é algo que nasceu no Brasil, desenvolveu no Brasil. Que é um exemplo para o mundo, né, doutor? Um exemplo para o mundo. Teve críticas, inclusive, durante um tempo, que é normal, né? Para alcançar uma resiliência, a maturidade é natural. E hoje é um sucesso, tanto que o país economicamente mais forte do mundo, que é os Estados Unidos, tem exatamente um programa copiado do nosso, eles sabem disso. O deles é a base de milho. O etanol é a base de milho, mas assim, o produto final, o etanol, ele é aquilo que nós chamamos agnóstico, né? Você pode fazer etanol a partir da cana, você pode fazer a partir do milho, você pode fazer a partir do trigo. Aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, está sendo montada uma usina de etanol de trigo e de cereais, de uma forma geral. E o produto final, não importa a matéria-prima, existe aquilo que a gente chama de uma especificação, são índices técnicos, em que ele atingindo aqueles índices, aquele protocolo, não importa qual a matéria-prima que você partiu. Ele tem que lograr aquilo ali. E aí, nos Estados Unidos, só tem pouquíssimos plantios de cana ali no estado da Louisiana, no estado da Flórida e no território de Porto Rico, não é? E, aliás, o Brasil, há praticamente um século atrás, né, nós já tínhamos a cana que veio trazida das Índias, né, hoje daquilo que a gente chama da Índia, do país Índia. Os portugueses chamavam como as Índias. Mas a industrialização ela veio principalmente da América Central para o Brasil. Muita da tecnologia desenvolvida em Porto Rico, em Cuba, veio na década de 50 para o Brasil para montarmos usinas de grande porte. Mas o programa do Proálcool só surgiu na década de 70. E isso é 100% nacional. Nacional. E eu sei que o seu laboratório também está na vanguarda de várias coisas. Eu sei que o senhor está produzindo um biocombustível à base de alga marinha. Como é que é isso, doutor? Pode falar sobre isso? Podemos falar, com prazer. Como eu disse, né, o Brasil, na década de 70, começou com o Proálcool, né? Então, pela primeira vez, houve uma grande crise do petróleo na década de 70, em que os preços dispararam. E aí, o Brasil, na época, a Petrobras não era ainda a potência que é hoje. Então, a gente era grande importador de petróleo.
o governo federal, na época, percebeu que a gente tinha que ter uma alternativa para o petróleo. E aí foi a ideia do álcool e do pró-álcool. E aí começou a se desenvolver no Brasil os primeiros carros a etanol do mundo. Sim. E isso, então, foi o pró-álcool, que hoje é um sucesso. Para você ter uma ideia, Antônio, o Brasil hoje, talvez pouca gente saiba disso, estará produzindo ao longo de 2026 cerca de 35 bilhões de litros de etanol. É muita coisa, Muita né? coisa. O Brasil tem mais de 300 usinas de biocombustíveis, principalmente de etanol. Mas, chegando na sua pergunta, depois do etanol, que é o maior biocombustível que o Brasil produz, surgiu o biodiesel. Isso já, a primeira fábrica de biodiesel do Brasil foi em 2005. A gente se lembra bem disso porque foi uma patente minha, né, da UFRJ, em que eu sou autor. A UFRJ licenciou essa patente para um grupo empresarial e construiu a Agropalma, que foi a primeira fábrica de biodiesel no Brasil. E aí partiu-se, então, uma série de fábricas de biodiesel. Hoje nós temos mais de 60 fábricas, 60 usinas de biodiesel no Brasil. E estaremos produzindo 10 bilhões de litros de biodiesel. É um programa mais jovem, né? Ele tem praticamente 20 anos, certo? Sim. Na verdade, a primeira usina foi em 2005, como eu disse, mas o governo introduziu o biodiesel com um mandato de obrigatoriedade de mesclá-lo ao diesel somente em 2008. Então, na verdade, formalmente, a obrigação do biodiesel no diesel nasce em 2008, na época com 2% apenas. Hoje, em 2026, todo diesel tem 15% de biodiesel. E ontem mesmo eu tive algumas reuniões no âmbito do governo federal, a grande chance de passarmos ainda este ano para 16% de biodiesel em todo o diesel. Então, hoje, de sul a norte, de centro-oeste ao sudeste, não tem um posto que não tenha biodiesel mesclado ao diesel. Se alguém está abastecendo um caminhão, um ônibus, uma picape a diesel, né, uma Commander a diesel, certamente tem biodiesel ali. E esse biodiesel, uma patente originalmente minha. Hoje, essas 60 fábricas têm diversos processos, diversas matérias-primas, óleo de palma, óleo de soja, gordura animal, sebo bovino virando biodiesel. E nós temos também desenvolvido processo a partir das microalgas. As né? microalgas, exatamente. Eu estive lá visitando o laboratório, Exatamente. vi esse processo todo acontecendo. Fala um pouquinho sobre esse processo Das microalgas? das microalgas. O que levou o senhor a pesquisar isso? Isso é muito interessante, porque, veja, eu desenvolvi, na verdade, um processo industrial de transformação de óleos vegetais em biocombustível, em biodiesel. Sim. Mas eu jamais teria como ter qualquer ingerência sobre a etapa agrícola, porque para chegar no óleo, você tem que plantar aquilo que nós chamamos de oleaginosa. A mais conhecida no Brasil é a soja. Né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Mais uma medalha aí para o Brasil, né? Os campeões mundiais de produção de soja, de exportação de soja também. E, para quem não sabe, não há uma outra alternativa com um teor de proteína tão elevado no seu farelo como a soja. Para você ter uma ideia, o milho, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, galinha come milho, né? Só que o teor de proteína no milho é na faixa de 3%, 4%. O teor de proteína na soja é de 40%. Olha isso. Então, hoje, a produção animal, a produção de leite, a produção de ovos, se você coloca farelo de soja, você dispara a formação de ovos, a formação de leite, a formação de carnes, que o Brasil, de novo, é campeão mundial. Nós somos os maiores produtores também nesses temas todos. E a soja é fundamental. Se você tira a soja, no dia seguinte você vai ver uma diminuição. E o mundo todo sabe disso, então o mundo todo quer importar a soja do Brasil. Né? Sim. Se o Brasil resolve suspender isso, é uma crise séria, porque a gente está falando de alimentos essenciais, né? Proteína animal, leite. Né? Então, cada vez mais o mundo passou, nos últimos anos, a demandar o farelo de soja. E o óleo de soja que a gente tem nas nossas cozinhas, né? A maioria dos seus espectadores certamente os tem,
na verdade, é um subproduto. Só 20% da soja é óleo, 80% é a farinha, o farelo, que é rico em proteína. E cada vez a demanda é maior pelo farelo, por causa da proteína, e menor para o óleo. Então, o biodiesel ele caiu como uma luva para esse setor, porque é um setor que estava produzindo soja por conta da demanda mundial, Rússia, China, todo mundo. Os Estados Unidos também é um grande produtor, né? É o segundo maior produtor do mundo, era o primeiro, nós passamos recentemente os Estados Unidos em produção de soja, e cada vez a demanda é maior pelo farelo, mas o que a gente faz com óleo? Biodiesel. Então, esse é o maior. Mas e a alga? Entrou aonde, professor? Aí, veja, aí eu pergunto a você, qual que é a minha ingerência sobre a produção da soja? Não, isso é um assunto para os agrônomos, eu sou engenheiro químico, né? E mesma coisa vale para as outras alternativas. Você hoje tem no Brasil biodiesel de óleo de algodão, de óleo de palma, que é o dendê, né? E tem vários óleos de coco. E quando a gente se refere a essa produção agrícola, a gente, por exemplo, para você produzir 1 tonelada de óleo de soja, você precisa, tipicamente, de 10 vezes mais área, em termos de hectares, do que o óleo de palma, por exemplo. Então, interessante isso. Palma é até mais produtiva, né? Numa área 10 vezes menor, você produz a mesma quantidade de óleo. E as microalgas nos chamaram a atenção porque você consegue produzir a mesma quantidade de óleo de microalga numa área 100 vezes menor do que da soja. E aí é um processo que não é na terra, você faz uso de reatores, que nós chamamos de fotobioreatores, porque eles fazem uso da luz solar, daí o foto, e aí é algo que o engenheiro químico consegue controlar bem. Então eu me apaixonei, porque é algo que eu tinha poder sobre, né, o processo. Primeiro que é um processo que tem um potencial dado ao fato da sua grande produtividade. Sim. E segundo que eu, engenheiro químico, posso controlar. Pode controlar o ecossistema. Algo que eu não consigo fazer na soja, na palma. Perfeito, não estou no campo. Professor. Muito bom. Professor, o Lipcat, ele é conhecido por desenvolver tecnologias de ponta. Todos nós sabemos disso. Como tem sido a conexão entre o FRJ, por exemplo, e a iniciativa privada para tirar esses projetos do papel? Excelente, Antônio. Primeiramente, eu gostaria de explicar, né? O LIPCAT é uma sigla que é Laboratório de Intensificação de Processos e Catalisadores. Catalisadores. Aí já começa o professor Donato falando de um termo químico, né? Catalisadores, né? Mas os catalisadores são aceleradores de qualquer coisa. No caso da química, um catalisador químico é um acelerador das reações químicas, né? Correto. E como é que ele faz isso? Sabe como é que ele faz? Já ouviu falar de um podcast chamado Conexões em Negócios? O que o catalisador faz é uma conexão entre as moléculas. Ele conecta melhor as moléculas. E eu trouxe aqui uma molécula maravilhosa, única, que nós temos aqui no nosso país. Então, todo processo industrial, seja para fazer um plástico, seja para fazer qualquer combustível, eu falei agora dos biocombustíveis, sim, mas isso vale também para gasolina, diesel de petróleo, tintas, polímeros, qualquer material industrial, o processo tem algum tipo de catalisador. E, então, é um assunto chave, né, na industrialização do país, você dominar. Durante muitos anos, nós éramos dependentes exclusivamente de catalisadores importados, e hoje nós temos uma das maiores fábricas de catalisadores do mundo, está aqui no Rio de Janeiro, é a Fábrica Carioca de Catalisadores, a FCCSA. Ela fica em Santa Cruz, no Distrito Industrial de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Não é Santa Cruz da Serra, é na zona oeste do Rio. E o LIPCAT, sobre a questão da iniciativa privada, embora nós sejamos um laboratório localizado dentro da UFRJ, coordenado por mim e outros colegas que são professores da UFRJ, 99% dos nossos projetos dos últimos anos são da iniciativa privada. Fico muito feliz por isso, professor. Pois é. Então, a gente tem uma dependência marginal de recursos públicos. A maior parte dos nossos clientes disparados são grandes multinacionais, né? Hoje, por exemplo, a número 1 no LIPCAT é a Galp, que é uma espécie de Petrobras portuguesa, uma empresa de petróleo muito grande, tem
grandes assets na África, é uma das maiores produtoras de petróleo no Brasil, inclusive, né? Tem campos gigantes aqui no Brasil de petróleo. Também nós temos como grandes parceiros a ExxonMobil, que é uma empresa de origem norte-americana, é a maior empresa de petróleo do mundo, Sim. de energia do mundo. A Qatar Energia também, do país Qatar, é grande financiadora de projetos conosco. E temos também grupos brasileiros, como a Copa Energia, que é o maior grupo de gás liquefeito de petróleo, GLP, o gás de botijão, do Brasil. Faz parte do grupo Itaú S.A. Sim. E, enfim, então nós temos... Até a Ambev faz projetos com a gente, né? Muito O pessoal bom, fico que muito curte uma feliz. cerveja, a gente está estudando melhorias, né, no processo também desse insumo. Professor, eu vejo que muitos empresários ainda veem a transição energética como um custo, né? Onde estão os ganhos reais de eficiência e as novas margens de lucro nesse setor? Excelente pergunta, Antônio, porque você disse bem na sua introdução que essa área de biocombustíveis, por exemplo, ela ganhou um viés bastante ambiental, que sem dúvida existe e é importante, né? A gente está reduzindo tremendamente as emissões, primeiro, de carbono, né, de CO2, que causam mudanças climáticas, né, comprovadamente, mas não só isso, a gente também reduz emissões de óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, particulado. O que é esse particulado, Donato? Aquela fuligem que sai de uma baforada do veículo diesel, sabe? Quando você fica atrás, aquilo é uma fuligem, são os particulados. Então, à medida que você aumenta o teor de biodiesel, você proporcionalmente diminui essas emissões também desses particulados, que são comprovadamente cancerígenos, tal. Então, veja, há uma externalidade ambiental? Sim. Mas, segundo, há uma externalidade também de saúde pública, de saúde da população, porque já são feitas métricas, estudos. Por exemplo, a USP, né, a Universidade de São Paulo, tem um estudo muito completo relacionando o aumento do teor de biodiesel nos veículos de São Paulo e a redução de mortes devido à redução dessas emissões, a redução de internações de pessoas com problemas pulmonares, problemas respiratórios, afastamento do trabalho, uma redução medida, quantificada. Esse foi um trabalho feito pela empresa de pesquisa energética, que é uma empresa estatal do governo, um trabalho idôneo, Sim. que foi levantado na região metropolitana de São Paulo, comprovando o benefício de um biocombustível para a saúde, não só ambiental, mas saúde pública. Você viver mais, viver melhor, ter menos problemas respiratórios. Mas também não é só isso. A gente, à medida que tem aumentado essa produção de biocombustíveis, a gente tem uma série de vantagens. Dessas mais de 300, quase 400 usinas de biocombustíveis que nós temos no Brasil, a grande maioria delas, Antônio, é localizada no interior do país. Então, a gente promove um desenvolvimento no interior. Perfeito. Isso é fantástico. Qualquer um que está assistindo aqui e que vai para uma cidade do interior, do Mato Grosso, por exemplo, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, vai para Rio Verde, Goiás, vai para o interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, você vai ver uma prosperidade gigante em todas as cidades que contêm usinas de biocombustíveis. Tem algumas agraciadas com 2, 3 até. Olha. Uma de etanol, uma de biodiesel, uma de biogás, biometano. Então, isso promove aquilo que a gente sempre sonhou, que é o desenvolvimento no interior do país, para evitar a migração, né, para as grandes cidades. Então, uma externalidade social fantástica dos biocombustíveis, né? E ficaria aqui falando muito sobre externalidades, né? Professor, hoje fala-se muito no SAF, né, que é o combustível sustentável da aviação. O Brasil tem chance de ser a OPEP do céu? Muito boa pergunta, né? Isso é uma aposta muito interessante. Qual o tamanho desse mercado, professor? Eu te falo agora. O Brasil hoje consome 8 bilhões de litros de querosene de aviação. Que Sim. Cerca de 2 bilhões de litros desses 8 são importados. E é um mercado crescente, obviamente, né? Ele é responsável, ele é um dos maiores poluidores do planeta Terra. Então, as associações internacionais, né, da aviação, a IATA, né, que é uma organização internacional de transporte aéreo, ela fez um acordo, todas as empresas, né, Gol, Latam, brasileiras,
Lufthansa, Air France, enfim, todas as empresas americanas, europeias, são signatárias desse acordo que prevêem uma redução nesse problema que eles vêm causando, que é essa poluição causada pela aviação. E eles chegaram à conclusão, Antônio, que não é possível reduzir essas emissões meramente com melhorias da eficiência das turbinas. Sim. Não é. Porque hoje, por exemplo, né, quando a gente pega um filme da década de 70, a gente vê aqueles filmes americanos, aqueles carrões enormes, consumiam, ou mesmo um filme nacional, o Maverick, o Opala, consumia 2, 3 quilômetros por litro, né? Hoje a gente tem carros muito mais econômicos. Infelizmente, não é possível lograr no curto prazo, pelo menos, uma eficiência similar na aviação. Por enquanto, né, professor? Por enquanto, né? Então eles veem que a única alternativa, isso é uma decisão deles, né? Só estou reportando, é você melhorar os combustíveis, você utilizar, fazer uso de combustíveis que têm uma pegada de carbono muito menor para atingir aquilo que eles têm como alvo, que é 2050, o net zero, quer dizer, zero de emissões de carbono na aviação. E aí surge o SAF, Sim. Sustainable Aviation Fuel. Traduzindo, a gente pode chamar, Antônio, de bioquerosene de aviação, porque é bio, é renovável. Sim. E ninguém melhor do que o país dos biocombustíveis, né? Um dos maiores produtores de etanol, de biodiesel do mundo, ser também um grande player na produção de SAF. De SAF. O senhor já respondeu, e ele falou agora um pouco sobre geopolítica, professor. Como o senhor vê o Brasil, por exemplo, se posicionando frente à Europa e aos Estados Unidos na corrida pelo hidrogênio verde e o diesel verde, o HVO? Muito interessante, né? O diesel verde é uma alternativa interessante na seguinte discussão. Vou começar pelo HVO, né? HVO é Hydrotreated Vegetable Oil, ou diesel verde. Very good English. Que ele é uma alternativa ao biodiesel. Você, como eu disse, hoje o Brasil utiliza 15%, praticamente certo de termos 16% de biodiesel no diesel esse ano. Mas, por exemplo, a Indonésia, um país menor que o Brasil, sim, é um país que tem menor população, menor área, porém, eles estão migrando para o uso de 50% de biodiesel no diesel. E a utilização de 100% de biodiesel também é possível. Nós temos no Brasil hoje, Antônio, várias empresas que decidiram, né, por decisão própria, não por nenhuma imposição do governo, ter uma frota com 100% de biodiesel. O HVO, o diesel verde, é uma alternativa a esse biodiesel. Entretanto, a Europa, que já tem na prática fábricas de HVO, nós não temos aqui no Brasil, porque nós temos optado pelo biodiesel. E se você vê na Europa, o preço do diesel verde, do HVO, é mais elevado do que o biodiesel. Então, a fim de a gente não inflacionar o mercado como uma alternativa que tem tantos benefícios, mas que poderia, né, causar um impacto nos preços, a gente tem optado em utilizar mais o biodiesel do que o HVO. Os europeus, como têm, digamos assim, tradicionalmente uma política ambientalista, em que, a princípio, eles não se incomodam tanto, né, em ter um aumento do preço, porque eles enxergam as vantagens, né, de um combustível renovável, eles têm uma crescente na produção do HVO. Quanto ao hidrogênio verde, né, o Brasil também é considerado, né, a Alemanha é um dos maiores arautos, né, propagadores, anunciadores, defensores do hidrogênio verde, um hidrogênio que é produzido por eletrólise da água e a partir de energia elétrica, necessariamente de fonte renovável. Então, através de uma usina eólica, de uma usina solar. Então, essa eletricidade não pode ser, por exemplo, uma eletricidade gerada numa termoelétrica que está queimando diesel. Mas se você utilizar uma eólica, uma solar para gerar eletricidade, e essa eletricidade for utilizada para eletrolizar a água, o que é eletrolizar a água? Todo mundo aqui sabe que a água é H2O e o hidrogênio é H2. Então, essa eletrólise é uma quebra dessa molécula. Você vai liberar o hidrogênio, mas tem que usar essa eletricidade verde, para ser hidrogênio verde. E o Brasil tem, hoje, no Nordeste,
não sei se vocês sabem, um excedente de eletricidade renovável das eólicas e dos solares. O Brasil hoje tem uma coisa raríssima no mundo. O Brasil tem muitas coisas raríssimas, Sim, né? sim, a gente O sabe. Brasil tem área, coisa que ninguém tem, né? Nós temos área. Para você ter uma ideia, eu estava vendo uma matéria esses dias que na Holanda, Antônio, estão fazendo fazendas que ficam boiando no mar, né? Uhum. E em áreas assim, lógico que tem um custo enorme isso. A gente tem uma área disponível, né, de milhões de hectares, por exemplo, todo o semiárido brasileiro, com tecnologia a gente pode tornar isso numa área muito fértil e, consequentemente, abastecer o mundo, né? Isso poucos têm. Poucos têm excedente de energia. Hoje a demanda por energia é enorme, né? Enorme. Principalmente com o advento da IA. A IA demanda muita energia. Nós todos Aumentar somos mais, favoráveis sabe? à IA, mas é extremamente demandante em energia. Ver a entrevista do Sam Altman, do ChatGPT, esses dias ele falando sobre esses números, né? É assustador. Nós somos um dos poucos países. Não é à toa que grandes empresas do Vale do Silício estão cogitando instalar no Nordeste, no Ceará, unidades de banco de dados para utilizar essa energia renovável excedente. Serão muito bem-vindos. Podemos transformar hidrogênio verde. Com certeza. Professor, então, na sua opinião, quais seriam as barreiras de hoje? É a tecnologia que ainda precisa de maturação ou é a falta de políticas públicas e marcos regulatórios claros? Esse último ponto, marcos regulatórios claros, é o número 1, com certeza. Todo empresário, Antônio, ele gosta daquilo que a gente chama que é a previsibilidade. Previsibilidade. Né? Infelizmente, a gente falou tantas coisas boas no Brasil. Uma coisa que o Brasil não tem é previsibilidade. O Brasil Infelizmente, extremamente imprevisível. Como Aham. assim imprevisível, Donato? É o que? O clima é imprevisível? Não, nada disso. Imprevisibilidade no sentido de que o modelo econômico de qualquer um desses assuntos, seja a política, como é que são os impostos do biodiesel, do etanol, do hidrogênio verde. Primeiro que em cada estado é diferente de outro estado, tem impostos federais, estaduais, municipais. Mas sempre foi assim? Não, cada ano surgem impostos diferentes, novos impostos. Então é muito difícil, porque qualquer empresário, em qualquer assunto, seja um empresário ou investidor de uma usina de biocombustíveis, de hidrogênio verde ou de uma pizzaria, ele precisa fazer umas contas que são as mesmas contas, que são as contas daqueles parâmetros econômicos, né? De valor presente líquido, taxa interna de retorno, EBITDA, né? O Earnings Before Interest, Tax and Amortization. E aí, como é que ele vai fazer essas contas se elas podem valer para o ano atual, mas para o ano que vem já vai ter uma mudança? Então, isso é que assusta muito o investimento no Brasil. Professor, para aquele investidor, né, que está olhando para o agronegócio, como o biocombustível agrega valor à cadeia, por exemplo, de soja, de milho e da cana? Excelente também, Antônio. Veja, no caso da soja, eu até já me adiantei, né? Quando você tem uma produção de biodiesel, Sim. Você não vai ter o problema que, acredite, foi um problema durante alguns anos, o Brasil produzindo cada vez mais soja, um crescimento exponencial, por causa do farelo, para a ração do frango, do porquinho. Em muitos países, o gado não é solto no campo como no Brasil. O gado é confinado, como é um galinheiro, como é uma pocilga, também é o gado confinado. E como ele não tem a grama, como nós temos aqui no Brasil, a maior parte do gado lá fora precisa de soja, né, também. Então, o biodiesel caiu como uma luva. Um outro exemplo, a segunda matéria-prima mais utilizada hoje no Brasil para fazer biodiesel e potencialmente para fazer SAF também é a gordura animal. Eu me lembro nitidamente que há 20 anos atrás, os frigoríficos do interior de São Paulo, todos eles tinham que aterrar a gordura, porque o Brasil cada vez exportando mais carne, na hora de você limpar a carne, você deixa um pouco da gordura, mas uma parte você tira. A famosa pelanca, né? Sim. E essa gordura não tinha onde fazer. A gente está falando de muitos milhões de toneladas. Nossa. E aí era aterrado, era queimado. Às vezes era proibido você queimar, porque a queima da gordura in natura pode gerar uma toxina chamada acroleína. Mas à noite eu passava, às vezes, no interiorzão do oeste de São Paulo,
E eu sentia aquele cheiro de picanha o tempo todo, 1, 2 da manhã. Falei, meu Deus, quem está fazendo picanha? Não é picanha, Donato, isso é gordura que estão queimando nas caldeiras para gerar vapor e para não ter que pagar o aterramento da gordura. Hoje, toda essa gordura vira biocombustível, né? Então, esse setor, hoje, por exemplo, a JBS, ela tem várias usinas de biodiesel. Os maiores grupos de soja do mundo, né? ADM, Archer Daniels Midland, Cargill, Bunge, todos têm fábricas de biodiesel no Brasil. Então, não sou nem eu que estou dizendo, né? Esses grandes players do agronegócio, eles já têm usinas de biodiesel. Quem não tem ainda, está perdendo tempo. Aí onde vai minha próxima pergunta, falando sobre futuro e visão de negócios. Se o senhor tivesse um fundo de investimentos hoje, né, em qual subsegmento de energia renovável o senhor colocaria suas maiores apostas para os próximos 5 anos? Nós falamos aqui do etanol, do biodiesel, falamos do SAF, né, falamos do diesel verde, de vários biocombustíveis. Sim. Tem um que eu não falei ainda, e esse é que eu colocaria todo o meu aporte, né? Eu, modestamente, né, como pequeno investidor, tenho tentado colocar, esse chama-se bioóleo, né? O bioóleo é um produto novo, ainda não totalmente regulamentado no Brasil. A Holanda, hoje, é incrível que pareça, um país que praticamente não tem áreas agricultáveis, muito pouco, né? Sim. Preferem produzir flores, claro, né? Tulipas, indo né? para o mar, né? Exatamente. No mar. País pequenininho, ele tem já usinas, incrível que pareça, de bioóleo. O que é o bioóleo? É toda vez que você recolhe lixo, resíduos, lixo mesmo, resíduos sólidos urbanos. Você pode pegar lixos agrícolas. O que são lixos agrícolas? Por exemplo, o bagaço da cana. Você pode pegar a palha do arroz. Você pode pegar as aparas de galhos de árvores, né? E tudo isso existe um processo já dominado, chamado de pirólise. E essa pirólise você transforma esses resíduos num óleo. Esse óleo é um óleo preto, viscoso, que parece até o petróleo, só que ele é bio, porque ele foi gerado de resíduos agrícolas, ou mesmo do lixo, da parte orgânica do lixo. E aí, então, você tem um produto que é exatamente como se fosse um petróleo jovem, verde. Então, você está produzindo o próprio petróleo. Então, e como o Brasil, de novo, é um país que tem muita biomassa, né? Muita biodiversidade, você tem resíduos agrícolas de sul a norte do Brasil, eu vejo, de novo, uma grande chance de se tornar o maior produtor de bioóleo do mundo. Aí, ó, todos vocês que estão nos ouvindo, olha que dica valiosa que a gente recebeu aqui hoje no Conexões e Negócios. Professor, qual o conselho que o senhor dá para o jovem empreendedor, né, ou para o executivo, que quer descarbonizar sua operação, mas não sabe por onde começar? Olha, o conselho que eu dou é aparentemente um clichê, mas eu vou explicar melhor. Seria, de alguma forma, manter contato com a universidade, né? Aquele grande sonho que a gente tem no Brasil de fazer uma parceria da indústria com a universidade, da sociedade mesmo, né? Não só da indústria, com a universidade, para você ter acesso, né, ao estado da arte, como a gente chama, do conhecimento, naquele assunto. Mas eu, como professor universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço uma meia-culpa, né? A gente se blindou muito, a gente criou uma bolha de muito difícil comunicação. Então, eu faço apelo agora a meus colegas, professores universitários, aqui para essa câmera aqui, cientistas, né? Vamos falar uma linguagem mais didática, mais simples, mais direta, mais facilmente transformável em negócio, né? Que possa ser transformado em dinheiro. Porque o que a gente quer é que esse país, né, possa decolar, desenvolver. A gente tem condições naturais que nenhum outro país do mundo tem, de verdade. E a gente precisa fazer um esforçozinho na academia para que a gente possa falar a linguagem do negócio, a linguagem das conexões e dos negócios. Dos negócios, né, professor? Perfeito. Professor, estou recebendo aqui uma enxurrada de perguntas, as pessoas estão enlouquecidas, estão participando, enviando mensagem pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Flavinha, o nosso tempo, porque o papo está muito bom, né? A gente está aqui já com 40 minutos praticamente. Vamos selecionar mais 2 perguntas, né, da nossa audiência para o professor Donato. Professora Marcela, estudante, perguntou: vale a pena seguir carreira em energia limpa no Brasil?
Sim, sem dúvida, né, Marcela? Obrigado pela pergunta. Para você ter uma ideia, Marcela, eu esqueci de falar um número que é bem interessante. O Brasil é, sim, uma grande potência em petróleo, né? A gente tem, inclusive, o estado do Rio de Janeiro, é o principal produtor. Eu não sei se você está no estado do Rio, é o principal produtor de petróleo do Brasil, mas você deve ter acompanhado que, nos últimos anos, a produção brasileira cresceu também para a Baía de Santos, para o Espírito Santo, e agora, recentemente, tem a margem equatorial, né? Você tem lá no Amapá, por exemplo, uma possível grande produção, tornar-se um grande produtor de petróleo. Então, no próprio Nordeste, o Rio Grande do Norte tem alguma produção onshore, na Bahia tem também. Até em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem também tido leilões da ANP de campos de petróleo. E se você somar todos os empregos gerados por este setor, que é sumamente importante, sem dúvida, eu sou um grande defensor também da utilização da energia de petróleo, não chega ao número dos empregos gerados pelo setor de energia limpa, né, que é a sua pergunta. Então, nós temos essas quase 400 usinas que eu falei, mas isso é só uma parte da cadeia. A cadeia é muito maior, né? A cadeia envolve de tudo, envolve a distribuição dos combustíveis, envolve antes, né, a geração, a chamada originação das matérias-primas, envolve crédito de carbono que é uma avaliação mais, digamos, financeira, né? É algo mais computacional, uma modelagem. Então, tem muitas alternativas para praticamente todas as profissões e, sem dúvida, hoje é um dos setores que mais gera emprego no Brasil. Flavinha, vamos deixar mais uma pergunta, então, para o professor. O Vicente, ele é professor, ele é do Rio de Janeiro e perguntou: onde está o dinheiro da transição energética? No combustível, no carbono ou na tecnologia? Poxa, excelente pergunta. Pergunta de professor, De professor, né? Veja, a tecnologia, eu sou até suspeito para falar que é a parte que eu mexo mais, né? E quando você pergunta onde está o dinheiro, embora, por exemplo, o nosso laboratório, como é um laboratório já consolidado, né, Antônio? A gente tem grande financiamento de grandes empresas internacionais. Por outro lado, a gente tem tido um crescente aporte de recursos financeiros do BNDES e da FINEP, né, que são braços do governo. Sim. E ano passado bateu recorde. Esse ano está batendo recorde do ano passado, né? A previsão, a FINEP acabou de lançar um edital, na verdade, um conjunto de mais de 10 editais, e em todas essas chamadas de editais há espaço para energia renovável, energia limpa, biocombustíveis. E eu estou falando de aportes de dezenas de bilhões de reais que serão decididos ao longo deste ano para projetos nessa área. Então, mais do que nunca, precisamos de bons projetos, porque é algo raro, não é todo ano que o Brasil está dispondo, né, de tanto recurso assim, e a hora chegou. E a maior parte desses recursos são, sem dúvida, para você gerar tecnologia, porque esse é o grande segredo para você controlar a cadeia como um todo. Isso me deixa muito feliz, professor. Professor, tem um bloco nosso agora que a gente vai iniciar, que é um que eu gosto muito, que é o ping-pong, né? Eu falo uma palavra, uma frase, e o senhor me diz a primeira coisa que vier à cabeça. Tá bom? Okay. Preparado? Sim. Um cientista que te inspirou. Albert Einstein. Petróleo, vilão ou mal necessário por enquanto? Mal necessário, com certeza. Maior virtude de um pesquisador brasileiro? Honestidade e humildade. O maior erro que o empresário comete ao investir em inovação? Ele tem que entender que existe uma curva de maturidade. Então, ele tem que adequar suas expectativas para essa curva de maturidade. Carro elétrico a bateria ou célula de combustível a hidrogênio? Excelente, hein? Eu sou defensor do carro híbrido, né? Sim. Que você usa o melhor dos dois mundos, o melhor da eletricidade e o melhor dos combustíveis líquidos, né? Então, eu acho que esse é o vencedor, o carro híbrido. Mas a célula combustível, eu estive na França em
em janeiro desse ano, e eu vi nas ruas alguns veículos com célula combustível que promete uma revolução. Olha, a Lipcat, uma palavra. Inovação tecnológica. Um sonho para a matriz energética do Brasil em 2050. Multiplicar startups no país para gerar oportunidades para os jovens, pequenas empresas, exemplo do que aconteceu no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A gente pode fazer isso, por que não, com os biocombustíveis no Brasil. Donato Aranda por ele mesmo. É a mais difícil de todas até agora, né? Eu gosto de educar as pessoas, de formar pessoas, né? Por mais que eu goste da tecnologia, como eu já falei, quando eu fico muito tempo sem dar aula, eu sinto falta de passar para os jovens, né, a motivação de tornar, né, a sua vida um belo legado no conhecimento, em virtudes. Então, eu quero ser cada vez um melhor educador. Doutor Donato, olha, foi assim uma aula, né, de ciência e de visão de mercado. Muito obrigado por compartilhar sua expertise conosco aqui no Conexões e Negócios, onde as pessoas podem acompanhar as novidades, né, de tudo que está acontecendo. E para você que nos ouviu, né, a inovação não espera. O futuro é verde. E ele já está sendo escrito nos laboratórios e nas empresas que entendem o valor da sustentabilidade. Nos vemos no próximo episódio do Conexões e Negócios, mais uma vez agradecendo, professor, muito honrado pela sua presença. Isso muito engrandece o nosso podcast e tenho certeza que a nossa audiência está muito entusiasmada hoje aqui com toda essa fala maravilhosa, com toda essa expertise que o senhor compartilhou conosco. Muito obrigado. Minha honra, Antônio, estar num programa com você, uma pessoa que eu tenho uma admiração extraordinária, é verdadeiramente uma honra. Minha honra estar aqui com você e com o seu público. Muito obrigado.